Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Hoje é o último dia, dessa série de estudos de Mateus capítulo 5, 6 e 7, termina hoje. Mateus 7, do 24 ao 27. Está escrito assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu queria ler também o mesmo texto, só que em Lucas 6, 46 ao 49. Que é um texto paralelo a este. Lucas 6, 46 ao 49. Está escrito assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra, sem alicerce. E arrojando-se a enchente, o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém. Poder sentar. Meus irmãos, é um privilégio nós estudarmos a palavra de Deus. Sei que esse período de final de ano muita gente não pode vir à igreja, está trabalhando, alguns irmãos estão fazendo extra, mandaram mensagem para mim avisando, mas é bom nós estudarmos a palavra de Deus. E hoje eu estava meditando nessa palavra, Deus falou tantas coisas comigo. Eu confesso aos irmãos que nós não tivemos culto quarta-feira devido ao Natal, Mas eu já estava com saudade de cultuar na igreja. Tem gente que não gosta de vir à igreja, mas eu tenho prazer de vir à igreja, Parece que está faltando alguma coisa em mim, mas a gente gosta porque a gente está na casa do papai. Aqui a gente se sente abrigado, seguro. Aqui a gente se sente guardado. Aqui a gente se sente na presença de Deus. Coisa boa. Então, estou feliz de poder encerrar essa série de estudos bíblicos. E encerrar com essa palavra que Jesus deu sobre os dois fundamentos. Ele está encerrando o Sermão do Monte. Está encerrando essa série também de palavras, de ensinamentos. E ele está dizendo, começa já dizendo: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras. Que palavras são essas? São as palavras que ele acabou de falar. Todo aquele que ouve as palavras que nós pregamos aqui, se não me engano, foram 18 mensagens. Todos aqueles que ouvem essas 18 mensagens, todos aqueles que ouvem Mateus 5, 6 e 7, todos aqueles que ouvem os ensinamentos de Jesus, ele está dizendo, e os pratica,
ele diz, eu vou contar uma história para vocês entenderem o que é que acontece na vida de quem ouve a palavra e pratica, porque há um resultado na vida daqueles que ouvem a palavra e não só ouvem, mas praticam a palavra. Então ele está dizendo que ele conta uma história de dois construtores. Esses dois construtores tinham uma única missão: construir uma casa. Aqui nós temos o pastor Antônio, né, que é construtor. Né? Não sei se tem mais algum irmão aqui que é construtor. Sei que tem o Evásio, o Daci e tal, mas que está aqui hoje o irmão pastor Antônio. Muito bem. Jesus diz que os dois construtores foram construir uma casa. Porém, há uma diferença entre os dois. Um Jesus chama de sábio e outro Jesus chama de insensato, ou imprudente, ou chama de sem sabedoria, sem entendimento. Depende da versão. O tolo. Eles têm a mesma missão, construir uma casa. Mas Jesus diz, o sábio, ele é sábio porque ele cava um buraco muito fundo na hora de fazer o alicerce, porque a casa você começa pelo alicerce, não é isso? Cava-se o alicerce, mas ele vai cavando até achar a rocha. Então ele é sábio porque ele não para no meio do caminho. Ele vai cavando, 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 cavando até encontrar a rocha firme, para que então coloque o alicerce da casa sobre a rocha. Então ele é chamado de sábio porque ele sabia que estava edificando a sua casa sobre algo sólido. Então ele não tinha preocupação com nada. A casa dele está edificada sobre uma base que não se mexe. Só que Jesus diz que tem um outro construtor que ele chama de tolo. Eu chamo de tolo, insensato, imprudente, que ele não cava até a rocha. Ele vai cavar o alicerce, mas me parece que acontece alguma coisa, ou a preguiça, ou o desânimo, ou a falta de energia mesmo, falta de ferramenta, alguma coisa acontece que aquele homem não cava até a rocha. Ele cava, mas ele faz um buraco superficial. Aí o que ele pensa? Bom, eu cavei fundo suficiente, o terreno é arenoso, mas eu cavei bastante. Se eu cavei bastante, eu vou colocar o alicerce da casa aqui e ela não vai cair. E a Bíblia chama ele de tolo, por quê? Porque, na verdade, ele cavou, não colocou, não achou a rocha, mas mesmo assim construiu a casa. Isso quer dizer que mesmo sabendo que a casa não estava com alicerce na rocha, que a casa estava superficialmente construída, ele acreditava que a casa não ia cair. Então a Bíblia chama ele de tolo, não porque simplesmente ele não fez o trabalho direito. Não, é porque apesar de não ter feito o trabalho direito, ele acreditou que mesmo não fazendo o necessário, ele estava seguro. Autoconfiança. É aquele construtor que cavou e disse assim, não, mas isso aí aguenta tudo, rapaz. Não está sobre a rocha não, mas aguenta. E construiu a casa mesmo sabendo que ela não estava sobre a rocha, mas acreditou que ela não ia cair. Então ele é tolo porque ele está enganando a si mesmo, ele está contando a mentira para ele mesmo. Porque quem chega numa casa, irmãos, uma casa construída, por exemplo, esse edifício aqui está construído. Alguém aqui sabe me dizer se ele está fincado na rocha ou não? O construtor sabe. Não tinha aguentado o peso, né?
Mas quando a gente vai numa casa, entra numa casa, tem como saber se ela está edificada sobre a rocha ou não? Só quem fez o alicerce que sabe. Então, este homem aqui, ele é tolo porque ele fez o alicerce. Ele sabia que ela não estava edificada sobre a rocha, mas ele confiava que mesmo a sua casa não estando construída sobre a rocha, ela não ia cair. Então é a mesma coisa de querer fazer um prédio desse tamanho aqui e não cavar até a rocha. Ele está mentindo para ele mesmo. Ele não está mentindo para os outros, porque nós, se fôssemos visitá-lo, qual a diferença dessa casa para a casa do homem prudente? Nenhuma. Você chega, a casa é igual. O problema não está no exterior, o problema está no alicerce. Muitas pessoas não têm problema na sua vida espiritual ao decorrer dela. O problema dela está na base. Então ela chega na igreja, ela pula, ela canta, ela rodopeia, ela profetiza, ou ela fica quietinha. Tanto faz. Ela prega, ela ora, levanta a mão, ela cultua, participa do conjunto, vai embora para casa. Está vivendo uma vida normal. Só que na hora que vier o problema, ela não aguenta, não suporta, porque ela não tem fundamento. A sua base não está na rocha. Então o problema não é construir a casa, meus irmãos. O problema é o tempo difícil. O problema é a hora que a chuva vem, que o vento vem, é o que o rio corre. Esse é o problema. Por isso que existem pessoas que não permanecem na igreja, que não permanecem na presença de Deus, porque a sua base não está firme. Ele não tem convicção do que está fazendo aqui. Ele não tem certeza do que faz aqui. Ele vem por vir, senta por sentar, canta por cantar, prega por pregar, ora por orar, glorifica porque os outros estão glorificando, mas ele não tem certeza do que está fazendo. Aí Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, ele é igual a um homem que constrói uma casa sobre a areia e pensa que ela vai resistir à tempestade. Não vai, porque não tem base. Então, quem ouve a palavra de Jesus e não coloca em prática, é como se estivesse enganando a si mesmo. É isso que Jesus está querendo dizer. Na verdade, a parábola só quer dizer uma coisa. Ela quer dizer o seguinte: se você ouve a palavra, mas não coloca em prática a palavra, você está enganando a você mesmo. Agora, se você ouve a palavra e coloca em prática a palavra, pode ter certeza de que pode vir o que vier, você está firmado na rocha. Jesus está ensinando isso. Então, uma pessoa que vem à igreja, que é um frequentador de culto, participa da igreja, mas a igreja não está nele, está enganando a si mesmo. Ele não está enganando a mim. Tem gente que pensa que me engana. Pode até me enganar, mas ao dono da igreja não engana. Porque ele sabe, ele conhece o alicerce de cada um. Eu não sei o seu alicerce, mas ele sabe, porque ele escaneia você por dentro, escaneia por fora, escaneia até o que está no seu coração. Hebreus 4,12 diz: a palavra de Deus, ela é mais afiada que espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ela vai até onde o homem não consegue ir, porque Deus vai, através da sua palavra, no lugar mais profundo do seu coração e trabalha lá. Ele conhece o teu alicerce, ele conhece a tua base. Tiago 1:22. Tiago também fala sobre isso. Tiago 1:22. Quem encontrou Tiago 1:22?
Tiago está explicando o que Jesus disse. Ele está dizendo, sejam cumpridores da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque aqueles que vêm, ouvem, mas não praticam, estão enganando a si mesmos. Mas aqueles que ouvem e praticam, esses estão firmados na rocha. E quais são as dificuldades da casa, pastor? 2 testes acontecem com essa casa. O primeiro teste eu chamo de teste do tempo. A Bíblia diz, e vieram a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, ou os ventos deram contra ela. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que o tempo passou. Houve um processo temporal sobre a casa. O teste do tempo é para ver se a casa vai resistir. Uma casa que está bem edificada, o alicerce está bem construído, passa o tempo que passar, ela continua na sua posição de pé. Mas tem gente que passa o tempo, ele desanima. Passa o tempo, vem o desejo de parar e a pessoa para. Passa o tempo, vem a falta de interesse. Gálatas 3:3. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas. Gálatas 3:3. Pode ler, irmã. Paulo diz assim, vocês são insensatos, Gálatas. Vocês começaram no Espírito, mas agora estão na carne. O que isso quer dizer? O tempo passou e vocês começaram espirituais, mas agora são carnais. Aí Eclesiastes 7:12 nos ensina a seguinte lição: melhor é o fim das coisas que o princípio delas. Eu posso começar muito bem, mas Deus quer saber como é que eu vou terminar. Uma pessoa pode começar de uma forma excelente, animado, com gás, com vida, com vigor, mas como é que ela vai terminar? O que determina o prêmio, o apóstolo Paulo disse assim, um atleta só é premiado se correr conforme as regras. Lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 5, ele ensina isso. Você só pode conseguir concorrer se você concorrer segundo as regras, ou seja, o prêmio não está no início, o prêmio não está no meio, o prêmio está no final. Só vai vencer quem chegar no final. É por isso que nas cartas às igrejas do Apocalipse, a Bíblia diz que Jesus, quando termina a carta, diz assim, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ele faz promessas aos vencedores. Por quê? A vida eterna, o prêmio, a salvação, não está para quem desiste no caminho, mas ela está para quem vence e chega no final. Então não importa como eu comecei, importa como vou terminar. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Você começou bem, mas como você vai terminar? Tem gente que começa mal, mas termina bem, aí tá bom. Você pode começar na carne e terminar no espírito, você só não pode começar no espírito e terminar na carne, como aconteceu com os Gálatas. O segundo teste são as provações. Jesus diz que vieram chuvas, rios e ventos. A chuva vem de onde, igreja? De onde vem a chuva? De cima, do alto. Então diga comigo, chuva por cima. Os rios correm aonde? Embaixo. Então a chuva veio por cima, os rios por baixo. E os ventos bateram nas paredes.
Isso significa que os ventos vieram dos lados, das laterais. Então aqui nós temos 3 figuras de linguagem. Jesus diz: veio chuva por cima, rio por baixo e vento pelos lados. Será que tem alguém aqui passando isso? É prova de cima, prova por baixo, prova por lado. É chuva, é rio, é vento. Vem tudo junto. A chuva, ela fala das infiltrações. Veio pelo telhado, tentando infiltrar. Quando chove é que a gente vê se tem infiltração na parede ou não, não é verdade? Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Abra sua Bíblia aí. Cantares de Salomão 2,15 nos dá uma lição preciosíssima e eu gosto de meditar nesse texto. Pastor, Cantares de Salomão, tu já viu alguém pregar em Cantares? Essa mensagem é linda, maravilhosa. Qualquer dia dessa eu prego aqui na igreja. Cantares 2,15. Cantares 2,15. Achou, meu bem? Pode ler? Muito obrigado. Apanhai as raposas e as rapozinhas, porque elas fazem mal às nossas vinhas, e as nossas vinhas estão em flor. O que faz mal às vinhas não são as raposas, são as rapozinhas. Então ele está dizendo o seguinte: as raposas eu consigo ver de longe, porque o agricultor ficava em cima de uma torre chamada Torre de Vigia, e em cima dessa torre ele olhava de longe e via as raposas correndo. Então, quando ele via as raposas grandes correndo, ele saía e apanhava as raposas. Mas as rapozinhas são pequenininhas e elas vão andando no meio da vinha e você não consegue enxergá-las, porque a vinha fica no alto. Então, para você enxergar as rapozinhas, você tem que descer e olhar com cuidado, porque as rapozinhas é que destroem as vinhas, ou seja, são as infiltrações. Deixa uma infiltração numa parede por muito tempo, você vai ver o que vai acontecer com essa parede. Em algum tempo ela vai começar a apodrecer, o tijolo vai começar a dissolver. Ela vai rachar a casa. Problema na vida do crente não são os grandes problemas, é a soma dos pequenos. Os pecados grandes, a gente trata eles porque são raposas. É o adultério, é a prostituição, é o roubo, é a mentira, é a morte. Mas e os pecadinhos? As rapozinhas? Uma mentirinha aqui, um xingamento ali, um palavrãozinho ali. As rapozinhas. Somadas às rapozinhas, ela destrói uma vinha. A chuva deu contra a casa. Os rios foram contra a fundação, porque os rios vêm por baixo. Ou seja, diretamente, eles estavam erodindo a casa, fazendo uma erosão por baixo. Isso significa que existem situações que nós passamos na nossa caminhada cristã, aonde existem crises que nós vamos passar. Olha o que Paulo fala para Timóteo, 1 Timóteo 4,14. São crises que nós passamos. Esses rios simbolizam essas crises existenciais, no fundamento, na base. Tem dia que você acorda assim, será que Deus me chamou mesmo? Será que realmente eu tenho uma obra, Deus tem uma obra na minha vida, igual o pessoal fala? Será que realmente eu fui chamado para isso? É aquela dúvida. Tem gente que às vezes acorda de manhã e diz assim, será que Jesus vai voltar mesmo? Eu ouço isso há tanto tempo e ainda não voltou.
São crises. Será que realmente está valendo a pena eu servir a Deus, eu ir para a igreja, eu orar, eu sacrificar? São crises, são pensamentos que vêm na mente das pessoas para atacar o fundamento. 1 Timóteo 4,14. Paulo está dizendo a Timóteo: não desprezes o dom que há em ti. Ou seja, não deixe que a crise tome conta do seu coração. Na hora que vier o pensamento, será que Deus me chamou? Será que Jesus vai voltar? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que é esse ministério? Será que é esse dom? Aí escute a voz do Espírito Santo dizendo: não desprezes o dom que há em ti, porque Deus investiu em você. O céu investiu na sua vida. Eu estou sentindo a presença e a virtude de Deus nessa palavra. É para alguém que vai ouvir. O céu investiu em você, então não despreze o dom que há em você. Os rios vão correr e vão atacar a sua base. Mas também existem os ventos. Os ventos vêm para derrubar a casa. Os ventos aqui simbolizam a tentação. 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Os ventos vêm para derrubar as paredes. Pode ler. Então, Paulo está dizendo que não veio tentação sobre vocês senão humana. Mas Deus é tão fiel que não permite que nós sejamos tentados além do que possamos suportar. Mas junto com a tentação, envia também o escape para que você possa suportar. Aleluia. Então os ventos podem bater na sua parede, a tentação pode chegar, mas ela não vai derrubar você porque você está edificado sobre a rocha. E aí vem a conclusão. Como então, pastor, eu suporto o teste do tempo? Como eu suporto o teste da infiltração? Como eu suporto o teste dos rios que querem acabar com a minha base? Como eu suporto as crises? Como eu suporto as tentações? Só existe uma maneira. Jesus disse: se a sua casa estiver sobre a rocha, porque a Bíblia diz que correram a chuva, os rios, os ventos, mas aquela casa permaneceu de pé. Oh, meu irmão, estou dizendo para você que você vai permanecer de pé porque você está firmado na rocha. Não é porque você é bom, não é porque você faz alguma coisa boa, não. Você vai permanecer de pé porque você está firmado em uma promessa que diz que pode correr chuva, rio, vento, tempestade. A enchente pode vir tentar derrubar a sua casa, mas a sua casa, estando edificada sobre a rocha, que é Cristo Jesus, pode acontecer o que for e você permanece de pé. Porque nada pode abalar a estrutura daquele que está fundamentado em Cristo Jesus. Pode acontecer o que for. Quem ouve a palavra e pratica, não será abalado. Não ser abalado, irmão, não significa não passar por dificuldades. Muito pelo contrário. Não ser abalado significa que, apesar das dificuldades, eu permaneço de pé. Então correram chuvas. Quantas vezes Satanás, ou mesmo o mundo, ou a sua carne, tentou infiltrar a sua vida espiritual ao decorrer deste ano, mas você permaneceu de pé e a infiltração foi fechada.
Quantas vezes você teve crises e pensou em desistir, em parar, desanimar, largar tudo, ir embora, que Deus não me chamou para isso não, que eu vou parar, que não está valendo a pena. Mas mesmo apesar das crises, o Espírito Santo veio e mandou o escape, mandou o bálsamo, e você continuou de pé. Quantas vezes aconteceu das tentações virem, baterem a sua porta, e você falar assim, não, aqui não, eu sirvo a um Deus vivo, eu estou firmado sobre a rocha. É porque nós temos fundamento sólido. Jesus Cristo nos salva, mas também nos segura pela sua mão poderosa e nos mantém de pé. Aleluia. Quem está firmado sobre a rocha não tem medo de chuva, não tem medo de vento, não tem medo de tempestade, não tem medo de rio, porque a sua vida tem um fundamento sólido. Por isso que nós cantamos que na rocha eterna firmado estou eu e tenho salvação, porque estamos firmados naquele que não falha, naquele que não erra. E assim Jesus conclui o sermão, alertando a todos, e eu faço esse mesmo alerta. Não adianta você ouvir todas essas palavras, acompanhar no YouTube, ver as mensagens, estar aqui presente, se você não pratica. Você precisa colocar em prática aquilo que você ouviu ao decorrer dessa série. Porque aí sim, sua casa estará firmada sobre a rocha. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém?